Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Boa noite aos irmãos. Deus nos abençoe com a sua palavra hoje à noite. Que sejamos desafiados, motivados a cada vez mais servir ao nosso grandioso e soberano Deus. Hoje é comum ouvirmos essa expressão nas redes sociais. Eu sigo fulano no Instagram. Eu sigo o cicrano no YouTube. O que é um seguidor? O que significa ser um seguidor? Seguidor é aquele que segue, ok? É aquele que segue. No contexto de redes sociais, é um fã que segue o seu ídolo através de um aplicativo, através de um canal, certo? Então, um seguidor é um fã que segue o seu ídolo, é aquele que segue alguém. É interessante que o jogador chamado Messi, né, o argentino Messi, ele tem 137 milhões de seguidores. É muita gente. A minha pergunta é: Messi deseja ter mais seguidores? Obviamente que sim. Messi leva em conta quem são esses seguidores? Quando eu faço essa segunda pergunta, a ideia que está por trás é: todos esses seguidores estão comprometidos com Messi? Messi está levando em conta o compromisso, o comprometimento dos seus seguidores? A resposta é bem simples. Muitos seguem o jogador Messi por seguir. Para Messi, o que importa é ter mais e mais seguidores. Para Messi, não importa se esses seguidores são comprometidos com o que ele faz ou com o que ele deixa de fazer. O que ele apenas deseja é que esses seguidores o sigam. Ele não coloca ultimatos. Messi não coloca exigências para quem quer ser o seu seguidor. Basta apenas clicar no botão seguir. É isso que importa para esse jogador. Sabe, não é só Messi que tem muitos seguidores. O próprio Jesus Cristo tinha muitos seguidores. Na verdade, as Escrituras falam uma grande multidão. Grandes multidões. Mas será que todos esses seguidores eram realmente discípulos de Cristo? Será que essas pessoas que estavam seguindo a Cristo eram de fato seus discípulos, estavam comprometidos com eles e com a causa do Evangelho? Por exemplo, quando você começa a observar o comportamento das multidões, logo você vai descobrir que elas seguiam Jesus por alguma coisa. Elas seguiam a Jesus por causa dos milagres, elas seguiam a Jesus por uma curiosidade, elas seguiam a Jesus por um interesse pessoal.
pela comida, pelo pão, pelo peixe, pelas curas. Então, muitos daqueles que seguiam a Jesus Cristo tinham esse conceito: estou seguindo a Jesus para ser beneficiado, para receber alguma coisa dele. Essas pessoas que seguiam a Jesus Cristo não estavam motivadas por ser um verdadeiro discípulo. Eles não seguiam a Cristo por consciência, por pensar assim: eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Elas seguiam a Cristo porque estavam interessadas em algo. E o nosso Senhor, graças a Deus por isso, não queria multidões lhe seguindo. Jesus não queria pessoas que não estivessem comprometidas com ele. Ele desejava real discípulos, verdadeiros discípulos, e que eles estivessem comprometidos com a obra de Deus, com a palavra da salvação, com o evangelho das boas novas. É por isso que no texto de Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 33, nós veremos os ultimatos para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. No texto de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33, nós veremos os ultimatos para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa mensagem ela será dividida em 3 partes. Hoje à noite nós veremos a primeira parte, o primeiro ultimato que Cristo lança para seus seguidores. Leiamos Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por esse tempo e nos ajuda a entendermos claramente a Tua palavra. Que o poder do Espírito Santo esteja nos ensinando, nos exortando, nos iluminando. E que sejamos, Pai, desafiados por essa palavra e que sejamos aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. Amém. Então, perceba que aqueles que seguem a Cristo devem cumprir os ultimatos que Cristo lança. Devem seguir essas advertências. E essas advertências, elas são essenciais
para que um seguidor se torne um verdadeiro discípulo do Senhor. Os ultimatos para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O primeiro ultimato que Jesus diz para seus seguidores, para que eles sejam um verdadeiro discípulo, é que o verdadeiro discípulo de Cristo tem um amor maior por Deus. Esse é o primeiro ultimato que Jesus fala aos seus seguidores. No verso 25 diz: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse. Essa grande multidão era aqueles que seguiam a Cristo, mas seguiam a Cristo da sua própria maneira, do seu próprio modo, dos seus próprios caprichos. Talvez você já tenha ouvido aqui o termo ressignificar, que tem como sentido dar um novo conceito, dar um novo sentido a algo ou a pessoa. Infelizmente, nós somos mestres em fazer isso, em dar um novo significado, um novo conceito às coisas ou às pessoas. Nós somos desprezíveis nesta área. Nós temos a mania de reformular os conceitos, ou dar novo sentido a conceitos e a pessoas. As pessoas, perdão. Por exemplo, quando um conceito nos ofende ou uma pessoa nos afronta, logo nós ressignificamos aquela coisa ou pessoa. Por exemplo, olhe como isso acontece. As pessoas são bastante amigas. Duas pessoas andam juntas diariamente. É amiga para lá, é amigo para cá, é amiga para lá, ela é assim, ele é assado, nós fazemos isso, eu adoro essa pessoa, eu amo essa pessoa, ela é demais. Mas quando uma dessas ofende a outra, logo, o que acontece? O conceito que ela tinha daquela pessoa é transformada, é mudada, é uma significação. Ela dá um novo conceito, um novo sentido àquela pessoa. Ela já não é mais tão amiga como era antes. Nós somos mestres nisso. E é exatamente isso que Cristo quer fazer. É exatamente isso que o nosso Senhor Jesus está fazendo. Aqueles seguidores, aquela multidão tinha um conceito de Cristo, tinha um conceito de seguir a Cristo. Seguia a Cristo da sua própria maneira, do seu próprio modo. E o nosso Senhor Jesus está tirando da mente desses seguidores que a finalidade de ser um discípulo não é ser favorecido, nem muito menos que os seus desejos e os seus caprichos sejam atendidos. Jesus quer tirar isso da mente deles, da mente desses seguidores. Olha, ser meu discípulo não é atender às necessidades de vocês, não é atender os desejos de vocês, não é atender os caprichos. Nosso Senhor Jesus Cristo está confrontando esta multidão. É como o verso 5 diz, 25, grandes multidões acompanhavam Jesus, e Jesus volta-se para essa multidão e começa a falar os ultimatos, porque Jesus conhecia as razões por que essas multidões estavam o seguindo. Vocês querem me seguir de verdade? Vocês querem ser meus seguidores de verdade? Não é tão fácil como vocês pensam. Não é tão fácil como vocês imaginam. Verso 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe,
a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é o primeiro ultimato que Jesus fala à multidão, que para ser um discípulo dele, tem que ter um amor maior por Deus. É interessante, irmãos, que podemos expressar amor de formas diversas, de forma distinta, de forma diferente. Então, uma pessoa pode amar um cachorro, uma pessoa pode amar um determinado esporte, uma pessoa pode amar viagens, mas essas pessoas, todas elas, têm algo em comum, que tem um amor distinto pelos seus familiares. É simples, eu amo um determinado esporte, mas o meu amor por esse esporte, ele não está acima do amor por meus familiares. O meu amor por minha família é maior do que amar esporte. Então, podemos expressar o nosso amor de forma distinta. E você se pergunta, o que isto tem a ver, então? É que, infelizmente, este mesmo amor que algumas pessoas têm por viagens, esportes, animais, estas mesmas pessoas tentam fazer com Deus. E quando isso acontece, Deus não está sendo priorizado. Quando isto acontece, Deus não está tendo a primazia. É apenas mais um item, mais uma peça no coração de amores dessas pessoas. É por essa razão que Cristo confronta a multidão. Quem quer ser o meu discípulo tem que ter um amor maior por Deus. Cristo, ele deve ter a primazia do nosso amor. Ele diz, se alguém vem a mim, não me ama mais do que os seus familiares, não podem ser meu discípulo. O nosso amor por Cristo deve ultrapassar o nosso amor que temos pela nossa família. O amor que eu tenho por Deus deve ser maior do que o amor que eu tenho pela minha família e pela minha própria vida. A questão é, por que nosso amor deve ser maior por Deus que o amor pelos nossos familiares? Por que eu tenho que amar a Deus mais do que os meus familiares? Primeiro de tudo. Primeiro é que Cristo está exigindo. Aqui é uma exigência dele, um ultimato dele. Ele não está pedindo, olha, encarecidamente, eu peço que vocês me amem, por favor, me amem. Afinal de contas, eu vou dar a vida por vocês. Afinal de contas, eu vou morrer numa cruz por vocês. Me amem, por favor. Jesus não está pedindo, Jesus está exigindo. Se realmente desejamos ser discípulos de Cristo, verdadeiros discípulos, temos que amar a Cristo acima de nossos familiares, acima da nossa própria vida. Uma segunda razão que eu poderia mostrar aqui é porque Cristo é o próprio Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo nos diz que Cristo é o próprio Deus. Ele é a imagem exata de Deus. Na verdade, a razão para eu amar a Cristo acima dos meus familiares é porque Ele é o próprio Deus. Versículo 18 também diz, desse mesmo texto, olhe,
Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Ele tem a primazia. Amar a Deus acima dos meus familiares e da minha própria vida é reconhecer que Ele tem a primazia em todas as coisas. Cristo é o Deus encarnado. Logo, Ele deve ser o homem mais amado de todos. Entre todos. Ele deve ser amado mais do que eu amo a minha esposa. Eu devo amar Cristo acima do amor que eu tenho para com o meu filho. Porque Ele tem a primazia. Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Cristo não está pedindo que nós venhamos a amá-lo acima de nossos familiares e acima da nossa própria vida. Ele está exigindo. Se você quer ser de fato discípulo de Cristo, se faz necessário você ter um amor maior por Deus. Cristo está dizendo neste Evangelho de Lucas que eu quero ser amado mais do que você ama o seu pai. Eu quero ser amado mais do que você ama a sua mãe. Eu quero ser amado mais do que você ama os seus irmãos, suas irmãs e seus filhos. Eu quero ser amado acima de tudo. É isso que Cristo está dizendo. Do Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26. E caso isso não aconteça, Jesus vai falar: não pode ser meu discípulo. Cristo olhou para as multidões, olhou para as grandes multidões, para as pessoas que estavam lhe seguindo e disse: se vocês não me amarem acima do que eu estou exigindo agora, que é amar menos o seu pai e amar mais a mim, é ter um amor maior por mim do que os seus próprios familiares. Então, se não conseguem fazer isso, vocês não podem ser meus discípulos. Vocês nunca serão os meus discípulos. Vocês nunca serão verdadeiros seguidores da minha pessoa. Os falsos discípulos sempre buscam a primazia. Os discípulos, os falsos discípulos são conhecidos por engordar os egos e fazerem suas vontades e desejos. Mas o verdadeiro discípulo, ele ama a Jesus Cristo acima de seus familiares, acima da sua própria vida. E nós, por si mesmos, nos amamos. Né? Nós, a si mesmos, já nos amamos. E Cristo está nos dizendo: ame mais a mim do que a sua própria vida. Só Deus deve ser amado acima dos nossos familiares. E Cristo é o próprio Deus. Eu gostaria que você imaginasse nesse momento que muitos daqueles que seguiam Jesus anonimamente, no anonimato, certo? No meio daquela multidão haviam essas pessoas. Pessoas que estavam hesitando de
um comprometimento com a pessoa de Cristo, um comprometimento com os ensinos do Senhor Jesus, porque em suas casas estavam enfrentando ameaças de seu pai, ou de sua mãe, ou de sua esposa, ou alguém de sua família. Muitos desses que estavam seguindo a Cristo não se tornaram discípulos do Senhor porque decidiram amar mais os seus familiares. É como se alguém dentro dessa multidão estivesse em sua casa e o seu pai dissesse: você escolhe. Se você quer seguir esse carpinteiro, se você quer pegar o mundo afora com esse que diz ser o profeta de Deus, pode. Mas na minha casa você não vive. Na minha casa você não mais coloca os. Se você escolher para seguir esse Nazareno, esse impostor, vai ser banido da nossa família. Ou talvez seja a própria esposa ameaçando o marido: se você seguir ele, pode me deixar, eu arrumo outro. Sabe, isso ainda acontece hoje. Isso aconteceu na época de Cristo e isso acontece hoje em alguns países em que há grande perseguição por aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Países islâmicos, onde quando alguém decide seguir a Cristo, corre o risco de perder pai, mãe, esposa e a própria vida. Porque são perseguidos pela fé que tem em Cristo. Tem um site que é chamado Portas Abertas. Nesse site você vai ler, ouvir vários relatos de crentes que são perseguidos por sua fé em Cristo. Crentes que decidiram, que decidiram ser discípulos de Jesus Cristo, mesmo que venha a perder a família, emprego, a país, mas assim mesmo decidem seguir a Cristo. Você vai encontrar nesse site. E eu peguei 2 relatos, 2 entrevistas, certo? São entrevistas quebradas, para você ter a ideia de como é ser um seguidor, um discípulo de Cristo em países islâmicos. Um diz assim: quando ia à igreja, dizia para os meus pais que estava indo para o futebol. Até que um dia seu pai descobriu que não houve partida de futebol e disse que outros contaram para ele que Ebrahim estava indo à igreja. Eu fugi somente com a roupa do corpo, diz Ebrahim. Ele continua dizendo: fiquei na rua por um tempo. Depois um evangelista disse que eu podia ficar com ele. Fiquei na casa dele 7 meses, até que um parente descobriu. Ele sabia exatamente onde eu morava, onde trabalhava e a igreja onde eu ia. E contou para o meu pai onde me encontrar. Relata Ebrahim. O pai de Ebrahim foi até o seu local de trabalho gritando, o ameaçou em público. Ele fugiu novamente só com a roupa do corpo. Foi então que conheceu uma pessoa das portas abertas, que arranjou um lugar para ele ficar. Até agora vivo me escondendo, porque meus irmãos estão me procurando para matar a mim e ao evangelista que me protegeu. Mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Um dos relatos de alguém que decide ser seguidor de Cristo e que está disposto a perder a própria família. Ele está aqui
literalmente cumprindo o ultimato de Jesus Cristo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E essa pessoa decidiu seguir a Cristo, decidiu ser um discípulo de Cristo. Ele disse: eu amo mais o Senhor Deus, eu amo mais a Jesus Cristo do que a minha própria família, do que o meu próprio pai. Há outro relato, o nome dessa pessoa não é citada, mas diz assim: alguém que se converte ao cristianismo, um ex-muçulmano, é uma vergonha para a família quando um deles deixa o Islã. Os parentes usam até a violência física para tentar forçar a pessoa a voltar ao islamismo. Essa é a situação dessas pessoas. Mas sabem por que essas pessoas tomaram essas decisões? A decisão de seguir a Cristo, porque estão diante de um Deus que é soberano, estão diante de um Deus que é criador, estão diante de um Deus que é mediador de tudo que existe. Ele é o centro de todas as coisas. Então, quando nós conhecemos e sabemos quem é o nosso Deus, nós não devemos ter problema de manifestar o nosso amor por Ele. Mesmo que venhamos a enfrentar severas perseguições, mesmo que venhamos a enfrentar severas consequências, o nosso amor a Deus deve estar acima de nossos familiares, acima da nossa própria vida. Cristo não estava pedindo para odiarmos a nossa família. Não é. Cristo não está pedindo isso, Ele está dizendo que o amor que vocês têm que ter por mim, para que sejam meus discípulos, tem que ser um amor maior do que os seus familiares. Jesus não está pedindo para a gente odiar os nossos familiares. O que não deve acontecer é que o amor a Deus não deve estar abaixo do amor pelos meus familiares. O amor que eu tenho por Deus deve estar acima dos meus familiares. Nossas famílias, elas devem ser amadas como famílias, como elas são, famílias. Mas não devem ser amadas acima de Deus. É aqui que o pecado, é aqui onde o pecado se constitui. Quando amamos nossa família acima de Deus, mais do que a Deus, quando idolatramos nossos filhos, quando idolatramos a nossa esposa, quando idolatramos a nossa própria vida, quando nós damos brechas aos nossos caprichos e desejos, quando nós cedemos aos desejos dos nossos, e que esses desejos é uma afronta contra Deus, que está acima de Deus, é aqui que é pecado. E quando isso acontece, a nossa família está tomando lugar de Deus. Ela se torna um ídolo que controla a nossa vida. A ideia é pessoas amam tanto seus familiares mais do que Deus, que não conseguem viver sem a sua família. O que Cristo está nos exortando, irmãos, hoje à noite, é justamente isso. Se você é um discípulo de Cristo, você deve amar a Deus acima de sua própria família. É isso mesmo.
É isso que Jesus está dizendo. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos não devem ter amor maior do que Deus. Isso é idolatria quando acontece. Lembra? Jesus volta-se para a multidão para confrontá-la, porque na mente desses seguidores seguiam a Cristo da sua própria maneira, do seu próprio modo. E Cristo está ressignificando o conceito que eles têm de seguidor dele. Não é tão fácil ser um discípulo meu. Há ultimatos, há exigências. E o ultimato que ele lança para essa multidão: quem quer me seguir deve ter um amor maior por mim. É amar mais a mim do que os seus próprios familiares. O amor que vocês têm que ter por mim deve estar acima do amor de sua esposa, de seu esposo, de seus filhos, seus irmãos e da sua própria vida. O amor que vocês devem ter por mim deve estar acima dos bens que você possui. Se isto não acontecer, eu não estou tendo a primazia, eu não estou tendo a centralidade no coração de vocês. Que ama a Deus está acima de todas as coisas. Sabe, é muito fácil sermos crentes de boca para fora. Na verdade, há crentes que vivem no anonimato. Crentes que não estão comprometidos com Cristo, crentes que não estão seguindo o que Cristo diz em sua palavra, crentes que não estão comprometidos na pregação do reino dos céus. É isso que Cristo está nos ensinando hoje à noite. Se você ama mais os seus familiares, a sua própria vida, Cristo diz, você não é meu discípulo. Eu não serei discípulo de Jesus Cristo se eu não tiver um amor maior por Ele. Gostaria de terminar com essa passagem, pois esse é o primeiro mandamento. Jesus fala. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Deus deve ter a primazia acima de todas as coisas, entre todas as coisas. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, a ter um amor maior por Ti, mesmo que venhamos a sacrificar nossa família, o amor que temos pela nossa família. Mesmo que venhamos a sacrificar o amor que temos pela nossa própria vida. Pois se desejamos ser verdadeiros discípulos, precisamos amar a Ti acima de todas as coisas, acima dos nossos familiares e acima da nossa própria vida. Se isso não acontecer, não seremos Teus discípulos. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Uma boa noite para os irmãos. Eu gostaria de terminar essa parte encerrando com um cântico de adoração ao nosso Deus. Deus vos abençoe com a graça e paz.